E aí, gente, vamos lá. O que Jesus falou sobre o que devemos dar a Deus. Vamos sem demorar muito, abrir a Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 20. A gente está pegando a sequência aí, né? Então, vamos ler a partir do versículo 19. Quem teve no último resgate, ouviu um pouco do que a gente falou sobre o texto que está bem próximo desse, né? Que a gente viu numa sequência, que Jesus expulsa os vendedores do templo, ok? Faz uma limpeza mesmo do ponto de vista ética, porque estava havendo um esquema de corrupção, que estavam os sacerdotes e os escribas envolvidos. A gente vê também que questionaram Jesus sobre a autoridade dele em fazer aquilo, em expulsar aqueles corruptos do templo, e Jesus deixa bem claro que a autoridade dele vinha de Deus. E por fim Jesus contou uma parábola que dizia que aqueles homens eram lavradores maus, né? Que é a parábola da vinha, e que aquela nação, o povo de Israel, eles estavam sendo pessoas más, lavradores maus, porque não estava dando a Deus o que lhe era devido. E no caso da vinha, a vinha precisava produzir fruto, e a gente entendeu que a gente precisa produzir fruto para o Senhor. E aí a gente entra agora com o texto seguinte, e aí a gente vai entender melhor um pouquinho dentro de tudo isso que foi falado na sexta passada, tá bom? Se você não veio sexta passada, não se aperreie, porque a gente vai vendo meio passo a passo para você conseguir entender. Vamos lá, versículo 19, capítulo 20, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 20, verso 19. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele, Jesus, havia proferido essa parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo. E, aguardando uma oportunidade, mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. E eles lhe perguntaram: Mestre, sabemos que falas e ensinas o que é certo, e não leva em conta a aparência da pessoa, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Para nós, pagar tributo a César é correto ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse: Mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que ele tem? Responderam: de César. Mas disse-lhe então: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nos dá entendimento, ilumina o nosso coração acerca dessa porção da Tua palavra tão preciosa. Conduz tudo que vai ser falado aqui, que seja para o louvor da Tua glória. Nos dá entendimento, sabedoria, que Teu Espírito Santo possa encontrar o nosso coração aqui nesse lugar e nos fazer diferentes, Senhor, nos fazer entender acerca daquilo que o texto está falando, que nós devemos dar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, galera. Começando aí pelo versículo 19, a gente vê que está se tratando de uma sequência, né? E é preciso a gente ter bem claro que sequência é essa, eu já falei e vou explicar. Primeiro, Jesus, dá uma olhada aí na tua Bíblia, mantém tua Bíblia aberta. Capítulo 19, no versículo 45, Jesus expulsa do templo os comerciantes. E aí a gente viu na sexta passada que esses comerciantes, eles tinham um acordo financeiro com o pessoal do templo, com os sacerdotes, com os escribas, com as pessoas que eram responsáveis pela religião, que haviam se corrompido, e aí estava sendo cobrado preços abusivos para a pessoa que iria sacrificar ali, oferecer um sacrifício a Deus. Então, por exemplo, um cordeirinho que custava
R$ 20 na mão de um cambista do templo custava 40. E parte desse lucro ia para os sacerdotes, para o que ensinava. Era um negócio assim bem feioso mesmo. E aí Jesus vai e com a autoridade dele expulsa esses cambistas do templo, expulsa com a palavra de Deus, citando o texto do profeta Isaías, e aí resolve o problema. Só que o que acontece? Quem estava envolvido nesse esquema financeiro, aceitou de boa? Não, de jeito nenhum. Então foram a Jesus, aí você vê já no comecinho do capítulo 20, verso 1, foram a Jesus perguntar, com que autoridade você faz isso? E aí Jesus responde com uma resposta. Com uma pergunta. Jesus normalmente, muitas vezes, responde com uma pergunta. E a pergunta de Jesus é o seguinte: o batismo de João Batista era de Deus ou era dos homens? Como aqueles homens tinham medo dos ouvintes, daqueles que estavam perto. Por quê? Porque eles já perguntaram a Jesus com que autoridade que eles tinham expulsado os mercadores do templo, visando envergonhar Jesus, visando desfazer da pessoa de Jesus perante os ouvintes de Jesus. Ok? Jesus ia ao templo sempre para ensinar. E aí quando Jesus pergunta se o batismo de João era de Deus ou dos homens, eles, com medo de ser reprimido pelas pessoas que tinham João Batista como um profeta e tinha Jesus também como um profeta, não responderam, ficaram em cima do muro. E aí Jesus, com isso, deixa claro que a autoridade que ele usou para expulsar os mercadores do templo e fazer essa limpeza moral, ética, à luz da palavra de Deus no templo, era do próprio Deus. E aí Jesus termina esse trecho contando a parábola dos lavradores maus que tinham a ver com esses caras que estavam sendo corruptos dentro do templo de Deus, da casa de Deus. Beleza? E aí esses caras, muito irritados, tiveram um plano. Houve uma mudança de plano agora. A princípio eles queriam envergonhar Jesus de um jeito. Agora eles querem fazer mais, eles querem matar Jesus. Deliberadamente eles querem matar Jesus. Eles prosseguem com o plano de matar Jesus, na verdade. Então no verso 19 a gente vê esses mesmos caras, né? Dá uma olhada aí. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que ele havia proferido esta parábola contra eles, tentaram prendê-lo, mas ficaram com medo do povo. Um princípio para a gente pegar aqui: quem tem medo dos homens, gente, não faz a vontade de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, não tema o homem não, que mata a carne, mas não pode fazer nada contra a sua alma. Tenha medo de Deus, que Deus sim pode botar sua alma no inferno. Tema ao Senhor. E aí esses caras temendo, queriam pegar Jesus, queriam logo, tomar satisfação na hora, prender Jesus, matar Jesus, resolver logo o problema ali. Mas eles tiveram medo do povo, porque as pessoas iam ao templo ouvir Jesus. Possivelmente isso se passou no templo. E aí o que acontece? Eles, versículo 20, aguardando uma oportunidade, mandaram espiões que se fingiam de justos para apanhá-lo em alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então preste atenção nisso. Primeiro, eles queriam pegar Jesus, só que não pegaram porque não tiveram coragem, porque ficaram com medo das pessoas. Segundo, eles fizeram o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos botar umas alminhas de gato aqui, só que a gente vai fazer que esses caras se pareçam bonzinhos, se pareçam justos. Gente, deixa eu dizer um negócio aqui sério para vocês. Essa é uma estratégia do mal, do diabo mesmo, que não é de hoje. Certo? Uma coisa que a gente precisa ter na mente e no coração. Primeiro, a obra de Deus sempre vai ter adversários. Sempre vai ter inimigos à obra de Deus. Por quê? Porque quando a palavra de Deus chega, a luz toma o lugar das trevas. As trevas não podem resistir. Só que existe um plano maligno de tentar de todo jeito apagar a luz.
ok? João, o evangelista, ele vai dizer na sua primeira carta, que na primeira João 3, versículo 8, ele vai dizer o seguinte: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. O que Jesus fez no templo ali? Destruir as obras do diabo. Foi, meu irmão, onde havia corrupção, agora não vai haver mais. Acabou a boquinha. E aí eles entenderam quem estava do lado do diabo, quem estava fazendo o que era errado, e com a capa de religiosidade, ficou indignado com Jesus e procurou matá-lo. Só que eles procuraram de um jeito, não deu certo, foram de outro. Então pensa o seguinte, uma estratégia do diabo é vir a você disfarçado. Normalmente, o mal, ele não vem a você declarado. É esse tipo de mal que mais dá medo. É o mal não declarado. Por exemplo, vamos pensar aqui. Um homem, alguém do Estado Islâmico, alguém assim, um terrorista, Al-Qaeda. Chegar aqui não vai ficar todo mundo vai correr. Ai, misericórdia, um homem bomba chegou na conta da bobagem. Né? Mas se chegar, talvez alguém com a capa de bonzinho, como Jesus fala, né? Lobo em pele de ovelha, talvez a gente receba bem. Eu fui falar num acampamento de juniores, de uma rapaziada mais ou menos de 10 a 13 anos. 9, 13 anos. E eu comecei a ver algumas coisas que essa rapaziada nova está vendo no YouTube. Comecei a ver Lucas Neto, Felipe Neto, essas coisas. Nossa, gente, é mal disfarçado. O que ensina ali é só leseira, que qualquer criança de 9 a 13 anos for fazer isso na vida, vai ser um completo idiota. O mal disfarçado, ele está em vários âmbitos da sociedade, gente. Ele está com a capa de justiça. Justiça social, justiça de gênero, justiça de... Mas, na verdade, é só o mal disfarçado, o antigo mal disfarçado. Parece ser bom, mas não é. É a estratégia desses caras. E é a estratégia antiga do diabo. E aí esses caras se levantam com bajulação e começam a falar com Jesus o seguinte. Dá uma olhada aí. Versículo 21. Eles perguntaram: mestre, sabemos que fala e ensina o que é correto e não leva em conta a aparência da pessoa, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Eles disseram 3 coisas incríveis e 3 coisas verdadeiras. Primeiro, Jesus ensinava o que era correto, verdade. Segundo, Jesus não levava em conta a aparência, não estava nem aí para agradar os homens ou não. A missão de Jesus era agradar a Deus e acabou-se. Inclusive, Jesus é o próprio Deus que veio como homem. Terceiro, ensinava o caminho de Deus segundo a verdade. Em algum momento, esses caras até falam algum tipo de verdade para ludibriar você, que é o chamado a meia-verdade. Sabe, contam as verdades disfarçadas e depois mostra quem é. Se você quer entender quem é esses caras, é só você ler a Bíblia que você vai entender. Jesus fala que uma árvore boa dá fruto bom. E uma árvore ruim dá fruto ruim. Uma figueira não dá espinhos. Simples. Um espinheiro não dá figos. Só que o problema, gente, é que muitas vezes a gente esquece os critérios bíblicos. E aí acolhe algum tipo de ensinamento, essas pessoas, porque muitas vezes fala bem. Porque muitas vezes o ensino deles é mais cômodo. Porque muitas vezes fala o que lhe agrada. Ou tem uma aparência de sabedoria. Então, gente, fica esperto para você não cair nessa. Não tem como alguém até falar coisas boas, mas não dar frutos bons na sua vida. Esse é o critério. Esse é o critério bíblico. Gente, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu conheço igreja, sério mesmo, de verdade, que botou para ser pastor um lobo terrível.
Eu conheço igreja que botou para ser pastor o cara pedófilo. E não era difícil descobrir que o cara era pedófilo, não. É porque o cara falava bem. Entendeu? Pensa nisso. A Bíblia tem critérios. E o critério é dar fruto. Vai namorar com a menina, veja se a vida dela dá fruto. Vai namorar com o menino, veja como ele trata a família, veja como é os frutos dele. Se ele se parece com Jesus, se ele fala como Jesus. Quais os frutos do Espírito? Bondade, longanimidade, domínio próprio, paz, paciência. Pronto. Se tiver isso, fera, vai. Se não tiver, fica. Beleza? Cuidado com o pastor de internet, gente. Muita gente está pregando o que quer em nome da Bíblia. Algumas coisas até é verdade, mas o resto do discurso é bronca. Esses caras começando falando verdade. Mas olha a pedrada que veio. Se liga aí. Olha a pergunta. Senhor, é certo, é lícito, é correto a gente pagar imposto a César, sim ou não? Na cabeça desses caras, eles pensaram o seguinte: a gente pegou Jesus agora. Porque essa pergunta, ela é uma pergunta muito difícil. Porque é o seguinte: se Jesus disser sim, se deve pagar imposto a César, ia ser bronca para Jesus. Por quê? Porque, vamos pensar aqui o seguinte: no tempo de Jesus, da onde Jesus falava, de Israel, de Jerusalém especificamente, estava debaixo do domínio do Império Romano. Os judeus eram chateados porque tinham que pagar imposto para os gringos, para viverem em paz. Se não pagasse, ia dar bronca. E tinha outra coisa que é mais agravante aí. César é tido como se fosse uma divindade. Tipo assim, César é o imperador, não é um cara. É o título do imperador, era César. Então, o César era tido como uma divindade. Então, se Jesus dissesse assim, sim, paga o imposto a César, na cabeça da galera que estava seguindo Jesus e ouvindo Jesus, ia pensar o seguinte: Jesus apoia a opressão de Roma, Jesus apoia a idolatria que Roma promove ao seu imperador. Fechou? Se Jesus dissesse não devemos pagar imposto a César. Pronto, aí já sabe, né? Pronto, já era só ligar 190, chegava os homens rapidinho, prendia Jesus e estava resolvido. Porque é o seguinte, a guarda romana ia lá. Quem é esse que está ensinando que não deve pagar? Jesus ia ser acusado de rebeldia, rebelião, né? De promover uma revolta no meio do povo. Então, na cabeça dos caras que fizeram essa pergunta, pegamos Jesus. Já estava, se brincar, já estava até a guarnição na porta, só esperando assim para, né, pegar o Senhor. Os caras estavam com raiva, os caras vieram para destruir. Essa é a pegada. E aí, gente, a gente sabe a resposta de Jesus. O que é que Jesus faz? Bota a moedinha aí, por favor. Ele faz o seguinte, dá uma olhada aí no texto. Versículo 23. Percebendo Jesus a astúcia dele, disse: mostrai-me um denário. De quem são a imagem e a inscrição que ele tem? Então, denário é essa moeda aqui, gente. Denário é a moeda de Roma, a moeda romana. Denário, ela é tipo o seguinte: um dia de trabalho, o valor de um dia de trabalho equivale a um denário, de um trabalhador comum. Você trabalhava no campo o dia todinho, você ia ganhar um denário. Basicamente isso, trabalhar o dia todo para ganhar um denário. Era a moeda romana, e aí tem a imagem aí do César, esse aí é Tibério César, e o que está escrito aí nessa moeda, traduzindo aqui, é o seguinte: Tibério César Augustus, filho do divino Augustus. Os caras se achavam o Deus mesmo. E aí Jesus pede a moeda, né? Me dá um denário aí. O que é que tem aí qual a imagem que tem aí?
E aí eles disseram de César. Ah, pois pronto. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Parece uma coisa simplória. Parece uma coisa simples. A moeda não é de César? Não está lá a cara de César? Ah, pois dá a César essa moeda aqui. Ela pertence a César, ela tem a cara de César, então dá a César. Pronto. Parece uma coisa simples. Mas Jesus não está interessado com imposto, não. Esse papo de imposto para Jesus, paga, não está devendo, tem que pagar, paga. Não é o X da questão, não. O X da questão é o que devemos dar a Deus. Pergunta, o que devemos dar a Deus? De quem é a imagem da moeda? De quem é a imagem que está em você? César botou a imagem dele na moeda para identificar que era uma moeda romana e que pertencia a ele. Deus botou a imagem dele em você para identificar que você pertence a ele. O que devemos dar a Deus, gente? Nós mesmos. Senhor, somos teus. O Senhor colocou a tua imagem em nós. Só que o problema, gente, é que essa história, ela tem dois lados. Tem um lado de Jesus e daqueles que seguem a Jesus, e que inclusive morreram por Jesus. E tem um lado daqueles que se opõem a Jesus, que apesar de terem recebido a imagem do próprio Deus, não deram a Deus o que era de Deus. Não tem um meio termo, não tem um em cima do muro. Ou você dá a Deus o que é dele, e você já entendeu o que é de Deus. A sua vida é dele. Ele colocou em você a sua imagem. Ele colocou em você a sua descrição. No Salmo 139, a palavra diz que foi o próprio Deus que teceu você no ventre da sua mãe. Ele que, com a mão dele, fez você. Ele que colocou a imagem dele em você, para que você entendesse que você pertence totalmente a ele. E aí não tem jeito, pessoal. Ou a gente se dá a Deus por inteiro, completamente, fazendo uma entrega total. Ou a gente está do lado dele. Não tem meio termo. Essa é o X da questão. Por fim, gente, Jesus silencia esses acusadores. Versículo 26. E não conseguiram apanhá-lo em nenhuma palavra diante do povo. E admirados com a sua resposta, calaram-se. Gente, Jesus causa admiração e silencia seus opositores. Mas eu vejo uma coisa. Eu vejo esse mesmo espírito, o espírito do próprio Jesus, nos apóstolos e na igreja primitiva. Por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos, tem um homem chamado Estevão, no capítulo 6. E diz o texto da palavra de Deus, que ninguém conseguia resistir ao espírito que estava em Estevão. E Estevão, com as palavras proferidas por meio do Espírito Santo, silenciava aqueles que o acusavam. E parece que a história se repete em Atos 6. Lição de casa, lê Atos 6. Porque eles pagaram pessoas para subornaram pessoas para levantar mentira contra Estevão. Então deixa eu dizer um negócio a você. Se você está do lado de Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus completamente, lembra de uma coisa, vai ter oposição. Jesus não enganou ninguém. Jesus enfrentou a oposição, você também vai enfrentar. Vai ser levantado mentiras a seu respeito? Muito provavelmente. Vai ter pessoas só ligadas para lhe pegar numa palavra? Vai.
Muito provavelmente. É assim na escola, irmão, já ouviu isso? Irmão, você... Rapaz, às vezes você não fez nada. Você não fez... Respirou de mau jeito, o cara... Opa, abençoado. Não é crente. Calma, não seja desse time, por favor. Você não precisa ser de... pelo amor. Muitas vezes a galera da igreja mesmo que dá-lhe a punhalada, aí a gente faz, não, os caras estão se fazendo de justo, né? Presta atenção, isso é sério. Mas, gente, entende isso. O Espírito do Senhor está sobre aqueles que receberam o Senhor. O Espírito do Senhor está sobre aqueles que entregaram-se totalmente ao Senhor. E ninguém consegue resistir, não é a sua sabedoria, não é a sua força, não é porque você fala bem, mas é o Espírito que o próprio Deus lhe deu. 1 João vai dizer que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Simplesmente você precisa só fazer uma coisa: se entrega ao Senhor. Ele colocou a imagem dele em você, para você ser dele, ser povo exclusivo dele. Ele não quer dividir você com ninguém, porque ele ama você. Ele é um Deus zeloso, que cumpre a sua palavra. Ele é um Deus zeloso, que não aceita resto, gente. Deus não aceita sobras. Ou você dá tudo a Deus, ou sua entrega não valeu de nada. Lembra de Caim e Abel? Caim deu qualquer coisa. Abel deu as primícias. Então, dar as primícias é dar tudo. Coração, vida, tudo. Não é mais meu, agora é teu, Senhor. Queria convidar você para fazer uma oração. Para fazer uma oração de entrega ao Senhor. Se esse é o desejo do teu coração. E dizer para Ele que a partir de agora você é dele. Se entregar a Ele. Entender qual lado que você está. E entender que você é dele. Porque Ele colocou em você a sua imagem. Para você refletir a glória dele. Vamos orar? Baixa a tua cabeça aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, a gente te pede primeiro misericórdia, Senhor. Muitas vezes a gente está mais preocupado com dinheiro, com coisas dessa vida, do que com o Senhor, que nos fez a tua imagem e semelhança. Nos ajuda, Pai, acima de tudo, nos entregar a Ti, nos entregar totalmente, entendendo que o Senhor nos fez para Ti. Perdoa os nossos pecados, perdoa as vezes que a gente se desvia, perdoa as vezes que a gente faz o que não é para fazer. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.